Vamos abrir as nossas Bíblias, porque inclusive, eu não podia pregar outra parábola nesse momento que o Brasil vive, senão a parábola do samaritano, que se encontra no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25, a parábola do samaritano. Deixa eu introduzir essa parábola dizendo assim: como a maioria das parábolas de Jesus, a parábola do samaritano é uma forma de Jesus dialogar com alguém, conversar. Ela nasceu de uma pergunta. E essa pergunta é essencial a gente não esquecer hora nenhuma durante essa manhã. Qual é a pergunta que origina? Qual é a pergunta que dá o start? Que dá o início para Jesus contar a parábola do samaritano? A pergunta é que um perito da lei quer saber o que é necessário a gente fazer para herdar a vida eterna. Era como se uma pessoa se aproximasse de mim e dissesse: Ricardo, eu já fui em igreja católica, eu já andei em centro espírita kardecista, eu já fui nas religiões afro-brasileiras, eu já visitei o mosteiro budista aqui nos arredores de São Paulo, eu já fui na messiânica, eu já fui até numa mesquita, eu já frequentei inclusive há algum tempo uma sinagoga lá nos Jardins, ou lá em Gianópolis. E Ricardo, me diga, o que é necessário uma pessoa fazer para herdar a vida eterna? E claro, eu não teria a sabedoria de Jesus. Claro, eu não saberia responder como Jesus respondeu. Mas Jesus respondeu de uma forma tão linda a pergunta deste homem, que deu origem a uma das mais belas histórias contadas na Bíblia. Uma história que Jesus, claro, ele que criou essa história. Jesus inventou essa história. Isso não é um fato, é uma história. Parábola é uma história que o outro inventa para poder comunicar uma verdade. Capítulo 10, versículo de número 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Que isso está escrito na lei de Moisés. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, é que Jesus vai contar a parábola, para poder dizer quem é o próximo dele. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo de Jerusalém para Jericó,
pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou para o outro lado. Assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Amado Deus, nós nunca lemos a Tua palavra para ficarmos com a alma árida, seca. Sempre que lemos a Bíblia, Teu Espírito nos comunica o verbo vivo, a presença viva de Jesus na nossa história, os nossos valores. Eu quero te pedir que hoje, quando a gente terminar essa reflexão, essa manhã, Tu nos fales de uma forma tão verdadeira que a gente saia daqui uma sensação diferente de que nós fomos transformados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Às vezes as histórias da Bíblia são tão contadas tantas vezes. Às vezes a gente ouve um versículo tantas vezes, a gente conhece a história tantas vezes, que ela perde o impacto. Vocês sabem disso. Que a comunicação, ela tem esse elemento. Uma coisa que você vê o tempo inteiro, ele acaba perdendo o impacto. Se você tiver uma placa dizendo alguma coisa e aquela placa ficar ali durante 5 anos, depois de 5 anos vendo a placa no mesmo lugar, você passa pela placa e nem lê mais. Porque na comunicação, se a gente não renovar, a gente perde o impacto do que aquilo quer dizer. Na Bíblia é assim também. Há alguns trechos da Bíblia que já foram tão badalados, se é que eu posso usar essa expressão, já foram tão pregados, já foram tão dissecados, que eles perdem o impacto na nossa vida. E a gente lê o texto e a gente acha bonitinho, a gente acha mimoso, a gente acha espiritual, a gente acha muito precioso, que glória a Deus, mas ele não tem força para falar para a gente. Eu acho que foi por isso que o Rubem Alves pegou esta parábola e ele recontou essa parábola atualizando, colocando no dia a dia da gente hoje. E colocar essa parábola no dia a dia da gente hoje tem força de nos impactar. Então, por isso, eu peguei a parábola que o Rubem Alves recontou com as próprias palavras dele, copiei e eu gostaria de ler para vocês hoje de manhã. A mesma parábola, só que o ambiente não é o da Palestina de 2000 anos atrás, os personagens não são os mesmos, mas a história é a mesma. Deixa eu ler para vocês? Então deixa eu ler. Mesma parábola, hein? Voltava para sua casa de madrugada, caminhando por uma rua escura, um garçom que trabalhara até tarde num restaurante. Ia cansado e triste,
Porque a vida de garçom é muito dura. Trabalha-se muito e ganha-se pouco. Naquela mesma rua, 2 assaltantes estavam de tocaia, à espera de uma vítima. Vendo um homem assim, tão indefeso, saltaram sobre ele com armas na mão e disseram: vá passando a carteira. O garçom não resistiu. Deu-lhes a carteira. Mas o dinheiro era pouco. E por isso, por ser tão pouco dinheiro na carteira, os assaltantes o espancaram brutalmente, deixando-o desacordado no chão. Às primeiras horas da manhã, passava por aquela mesma rua um padre no seu carro, a caminho da igreja, onde celebraria a missa. Vendo aquele homem cair, ele se compadeceu, parou o carro, foi até ele e o consolou com palavras religiosas. Meu irmão, é assim mesmo, esse mundo é um vale de lágrimas, mas console-se, Jesus Cristo sofreu mais que você. Ditas estas palavras, ele o benzeu com o sinal da cruz, fez-lhe um gesto sacerdotal de absolvição dos pecados, ego te absolvo, levantou-se então, voltou para o carro, guiou para a missa, feliz por ter consolado aquele homem com as palavras da religião. Passados alguns minutos, passava por aquela mesma rua um pastor evangélico, a caminho da sua igreja, onde ia dirigir uma reunião de oração matutina. Vendo o homem caído, que nesse mesmo momento se mexia e gemia, parou o carro, desceu, foi até ele e lhe perguntou baixinho: você já tem Cristo no seu coração? Isso que lhe aconteceu foi enviado por Deus. Tudo o que acontece é pela vontade de Deus. Você não vai à igreja, pois por meio dessa provação, Deus o está chamando ao arrependimento. Sem Cristo no coração, sua alma irá para o inferno. Arrependa-se dos seus pecados. Aceite Cristo como seu Salvador e seus problemas serão resolvidos. O homem gemeu mais uma vez e o pastor interpretou o seu gemido como aceitação de Jesus no coração. Disse então, aleluia, e voltou para o carro feliz, porque tinha permitido salvar mais uma alma do inferno. 1 hora depois, passava por aquela rua um líder espírita, que vendo o homem caído, aproximou-se dele e disse: isso que lhe aconteceu, não aconteceu por acidente. Nada acontece por acidente. Uma vida humana é regida pela lei do karma. As dívidas que se contraem numa encarnação têm de ser pagas na outra. Você está pagando por algo que você fez numa encarnação passada. Por isso mesmo que você tenha feito a alguém aquilo que os ladrões lhe fizeram. Mas agora a sua dívida está paga. Seja, portanto, agradecido aos ladrões. Eles lhe fizeram um bem. Seu espírito agora está livre dessa dívida e você poderá continuar a evoluir. Colocou suas mãos na cabeça do ferido, deu-lhe um passe, levantou-se, voltou para o carro, maravilhado da justiça da lei do karma. O sol já ia alto. Passou por ali um travesti. Cabelo louro, brinco nas orelhas, pulseira nos braços, boca pintada de batom. Vendo o homem caído, parou sua motocicleta, foi até ele sem dizer uma única palavra, tomou-o nos seus braços, colocou-o numa motocicleta e o levou para o pronto-socorro de um hospital, entregando-o ao cuidado médico. E enquanto os médicos e as enfermeiras estavam distraídas, tirou do seu próprio bolso todo o dinheiro que tinha e o colocou no bolso do homem ferido. Terminada a história, Jesus voltou para os seus ouvintes. Eles o olhavam com ódio.
Jesus o olhou com amor e lhes perguntou: quem foi o próximo do homem ferido? Diferente, né? Menos piedosa, menos religiosa, mas mais verdadeira. E aí a gente tem um impacto dessa história nos ouvidos daqueles que ouviram Jesus. Por quê? Porque os samaritanos eram, aos olhos dos judeus, uma classe amaldiçoada. Os judeus consideravam os samaritanos covardes. Os judeus consideravam os samaritanos a escória humana. Eles achavam que os samaritanos tinham traído a pátria, porque eles tinham feito acordos com nações e tinham se contaminado, e que eles não eram judeus puros. Um samaritano seria talvez o pior dos piores seres humanos aos olhos de um judeu naquela época. Mas quem é o herói da história? Quem é que Jesus levanta como símbolo daquilo que a gente deve ser na nossa vida e na nossa história? Aqueles que a gente não considera. E aqui vai o meu primeiro ponto dessa mensagem. O primeiro ponto da minha mensagem é: o samaritano não é o que sofre na história. O samaritano nessa história é quem cuida. Não é quem sofre, é quem cuida. Porque quando a gente lê essa história de uma maneira mais veloz, quando a gente lê essa história de uma maneira mais rápida, a gente sempre tem a ideia do quê? De que o samaritano é o que sofre. Quer dizer, o excluído é o que sofre, o travesti é o que sofre. E nós temos uma atitude de bondade para com ele. Nós temos uma atitude de bondade com o pobre, com o negro, com o excluído, com o que porta alguma deficiência física. E aí a nossa atitude sempre é de superioridade, nós em relação a eles. Mas vejam que a história é o contrário. Quem age com grandeza é aquele que a gente, num primeiro momento, pensa que é alvo do nosso cuidado e do nosso amor. Quem age com grandeza e quem é levantado ao status de ser imitado é aquele que a gente desconsidera. É aquele que a gente acha que não tem nada a contribuir para nós. E aí Jesus disse: não. Este é que é o herói. Este é o que deve ser visto como vocês, por vocês, como modelo de comportamento. Porque a gente sempre tem essa atitude que é uma atitude altiva, é uma atitude prepotente, soberba, de a gente achar que o outro precisa. Coitado, pastor, nós temos que ter um ministério com os travestis, nós temos que ter um ministério com os deficientes, nós temos que ter um ministério com os excluídos, nós temos que alcançar. Jesus diz: não. Eles é que devem ser um modelo para você. Temos uma ideia de pensar que alguns merecem a nossa piedade, que aqueles que têm deficiência física merecem privilégios. E a parábola nos coloca num outro paradigma, numa outra concepção de vida. E a concepção de vida é que há grandeza em pessoas que você rotula, que você pensa que não valem nada, e que nós desconsideramos, e que nós muitas vezes chutamos, e que essas pessoas servem de modelo de comportamento para nós. Olha, por exemplo, a Bíblia tem umas histórias interessantíssimas, né? Eu sempre achei muito esquisito que Josué, quando foi espiar Jericó, eles não buscaram gente de bem para se refugiar. Quando Josué e os seus companheiros foram espiar a terra prometida e eles entraram em Jericó, eles foram para a casa de uma prostituta. Não é esquisito isso? Por que eles não foram para, sei lá, um parente deles? Por que não buscaram uma igreja? Não tinha nada de bom lá, eles foram para a casa de uma prostituta.
para uma casa suspeita, entre aspas? Por que eles não foram para uma casa de boa reputação? Você já deve ter tido essa experiência na vida. De que as pessoas que você achou que iam cuidar de você, não fizeram. E as pessoas que você achou que nunca iam estender a mão na sua direção, eles estendem. Não é interessante? Quem estende a mão na direção do que está caído, e o que está caído é um judeu, é o samaritano, a escória. Vou dar um exemplo da minha vida. Há uns anos atrás, eu tive um levante na Bethesda, lá do Ceará. Os pastores, a maioria dos pastores se revoltou contra mim, contra aquilo que eu vinha pregando. Se reuniram durante meses numa padaria para ver como é que eles iam me tirar da Bethesda. Bolaram todo o esquema. Marcaram uma reunião, eu fui daqui de São Paulo para Fortaleza, para Bethesda de lá. Quando cheguei lá, o circo estava armado. Circo. E quando eu cheguei na igreja de manhã, à noite, para a tal da reunião, tinha um piquete na porta da igreja. Você sabe o que é um piquete? Piquete de fábrica, gente com placa, gritando com tambor. Na porta da igreja, para me receber. E eu entrando de carro, eu e o Alisson dirigindo o carro, e eu no banco do lado. E o povo com cartaz assim na minha cara, gritando e me chamando de herege e de apóstata, e gritando coisa para mim, fora, fora, para mim. Imagine eu chegar aqui na Bethesda, domingo de manhã, está o povo aqui, vocês não, um outro povo. Aqui com placa, fora, fora, fora. Enfim, eles não conseguiram me colocar para fora, porque os pastores do Brasil, outros pastores do Brasil, inclusive aqui de São Paulo e de outros estados do Brasil, foram para lá e disseram, não, se vocês quiserem, vocês vão embora, o pastor Ricardo é o nosso pastor. Mas, como rescaldo dessa história, eu fiquei arrasado. Eu fui ao fundo do poço. Eu me senti o lixo do lixo. Eu era esse cara que estava... Eu era esse garçom. Eu era o garçom. E sabe de uma coisa? A grande maioria dos pastores evangélicos, nenhum. Pelo contrário, silêncio, vergonha, isolamento. Ninguém. Mas eis que, no meio disso aí, quando eu estou no fundo do poço, arrasado, eu recebo um e-mail de um grupo de monges católicos do interior do Rio Grande do Sul. Escreveram para mim. Nós somos monges católicos. Soubemos do que aconteceu a você. E o que dói em você está doendo em nós. E nós estamos em vigília da sua vida. Eu nem sabia que existiam esses caras. Monge católico. E essa é uma lição que Jesus nos conta nessa história. Que muitas vezes, na nossa vida, as pessoas que estendem a mão para a nossa vida, são as pessoas que, por muito tempo, nós não valorizamos, nós excluímos, nós achamos que não prestam, que a gente rotula como um nada, e deles vem um exemplo bonito de existência. O que eu digo?
essa mensagem hoje para você, hoje de manhã. Porque nós temos que descer do nosso pedestal, da nossa arrogância religiosa. Achar que nós somos um grupo exclusivo de Deus e que a mão de Deus está sobre a gente. Não. Deus está movendo pessoas a se comportarem com dignidade, com beleza, em lugares que você e eu, muitas vezes, nunca nem imaginamos. O herói da história de Jesus é um samaritano. E o herói da história da minha vida é um grupo de monges católicos no interior do Rio Grande do Sul, que eu nunca vi, não sei quem são, mas que estão em vigília pela minha alma. E que você deve ter na sua vida alguém, um tio, uma tia. Você deve ter na história da sua vida um amigo, uma pessoa que mora no prédio de cima. Você diz, esse cara não vale nada. Mas foi ele que no dia em que você estava passando por um perrengue de estou aqui, cara, que você nunca nem valorizou. Segunda coisa muito interessante dessa história, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que nas estradas da vida, nós podemos ter 4 atitudes. 4 atitudes. Quais são as 4 atitudes dessa parábola? A primeira é a atitude do ladrão. Quem é esse ladrão? Esse ladrão é um homem que diz assim, o que é teu é meu, nem que eu tenha que arrancar. Nem que eu tenha que tirar a força, o que é teu é meu. Essa é a atitude do ladrão. A segunda atitude é a atitude do sacerdote. O que é teu, e eu não tenho nada a ver com isso. Existe a atitude do ladrão que diz, o que é teu é meu, e ele foi lá e roubou, arrancou a força. Mas tem a atitude do sacerdote. Qual é a atitude do sacerdote? O que é teu, amigo. Essa é a tua sorte. Eu não tenho nada a ver com isso. Se deu mal na vida, se lixe. As coisas não estão funcionando para ti, e eu com isso. Tem gente sofrendo aí pelo mundo afora, e daí? Essa é a atitude do sacerdote. Tem um cara caído na calçada, e daí? Não tem nada a ver com isso, meu. Eu estou ganhando o meu, eu trabalhei, dei duro. Eu dei duro a vida inteira. Essa é a atitude do sacerdote. Tem a atitude do levita. A atitude do levita, o Rubem Alves falou aqui. Qual é a atitude do levita? A atitude do levita é, olha, o que é teu é obra de Deus, diz, quem sou eu para reverter? O que é teu é obra de Deus. E se é obra de Deus? Se Deus está no controle de tudo e um ladrão te espanca, esse ladrão foi ou supervisionado, ou manipulado, ou Deus fez vista grossa para esse ladrão. Então, se é Deus que está no controle de tudo e tu está aí caído nessa calçada, amigo, quem sou eu para reverter? Então a primeira atitude é do ladrão. O que é teu é meu, ou tem que ser meu. A segunda atitude é do sacerdote. O que é teu e eu não tenho nada a ver com isso. A terceira é do levita. O que é teu é obra de Deus e eu não teria como reverter uma obra de Deus. Tem o dono da hospedaria. O dono da hospedaria, porque a história conta que o samaritano botou o homem no cavalo, levou até uma hospedaria, e o dono da hospedaria cuidou dele.
Mas a atitude do dono da hospedaria qual é? O que é meu é teu, se você me pagar. Tem que pagar. E tem a atitude do samaritano. O que é teu é meu, e o que é meu é teu. Porque nós somos um. Nós somos filhos do mesmo Deus. Não existe. Pense, ontem no encontro dos jovens aqui, falou-se sobre isso. Por que você nasceu dos pais que você nasceu? Por que é que a vida lhe sorriu e não sorriu para o outro? Os meus privilégios não são para eu me... Os meus privilégios são para eu repartir com o outro. Não porque eu tenho medo de um dia me faltar e eu preciso que o outro reparta comigo. É porque eu não posso, se eu amo o meu próximo, se tem gente que está... Uma vez eu fui pregar numa igreja e um rapazinho, quando terminei de pregar na igreja, ele falou: Ricardo, eu estou acabando de vir vim para o culto aqui, mas eu acabei de vir de uma missão porque eu estava no ponto de ônibus. Um rapazinho, jovem, universitário, devia estar no primeiro ou segundo ano da universidade. Ele falou: Ricardo, eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para vir para o culto. Eu olhei para o chaveiro. Nesses pontos de ônibus sempre tem uma casinha que faz chave, né? Eu olhei para o chaveiro, o homem que faz chave, e vi que ele estava triste. Fui até ele e disse: senhor, o senhor está triste? Ele falou: estou. Porque eu passei o dia inteiro aqui e não fiz uma só chave. Não fez uma só chave. Eu vou para casa e eu não sei como vai ser hoje à noite. Aí ele disse que se compadeceu daquele homem e disse: eu vou com você. Pegou o pouco de trocado que ele tinha, comprou uma besteirinha para levar para casa, 1 quilo de uma coisa, 1 quilo de outra, levou para casa do homem. Ele disse: eu vou com você até a sua casa. Ele disse: Ricardo, quando eu cheguei lá, ele morava em cima de um ribeiro, um desses riachos, sem banheiro, sem encanamento, sem... Ele falou: Ricardo, as necessidades físicas que eles fazem, quando vão defecar, fazem dentro de um saco plástico e joga no ribeiro. Pega as fezes e joga, faz dentro de um saco plástico. E joga dentro do ribeiro. Essa é a vida desse homem. E ele disse: hoje eu estou aqui no culto com você, mas o meu coração está com ele. Como que eu posso ter paz tendo vivenciado a sua... Só a minha estrada, vendo uma pessoa que não é em nada melhor do que eu e nem pior. Ele não é mais pecador do que eu, e nem mais santo, e nem nada. Ele é igual a mim. E está nessa situação. Como que eu posso continuar a minha história? Tão diferente da atitude do sacerdote que olha e diz: o que eu posso fazer? O que é teu, cara, te vira. E eu diria que a grande sacada dessa parábola, e eu vou terminar. A grande sacada dessa parábola é que a ênfase no amor, a ênfase de Jesus no amor não é vertical, ele inverte a lógica. A lógica dizia o seguinte: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ame o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo. O que é que Jesus faz?
Ele inverte. O que ele quis dizer foi o seguinte: olha, na lei diz assim: se você quer amar o seu próximo, ame muito a Deus primeiro. Aí Jesus disse: não, agora vai ser o contrário. Se você quer amar a Deus, ame muito primeiro o seu próximo. É o que ele faz nessa parábola. Porque na lógica religiosa é assim: eu vou aprender a amar muito a Jesus e muito eu vou amar a Deus. E aí, quanto mais eu amar a Deus, mais eu aprendo a amar o meu próximo. Jesus diz: faça o contrário. Ame muito o seu próximo na horizontal, que você aprende a amar a Deus na vertical. Entenderam? Acho que essa é a grande sacada da parábola. É que Jesus inverte a lógica da lei. A lógica da lei não é... Porque a lógica da lei é cerimonial. A lógica da lei é essa coisa religiosa, né? Eu vou amar Jesus, eu amo a ti, Jesus, ó, como eu te amo. Jesus, tu és muito precioso para mim. Meu coração bate diferente quando eu falo no teu nome, Jesus. Jesus disse: não, para com isso. Para com isso. Isso é religião. Comigo vai ser assim. Cara, eu amo. Estou aprendendo a amar o meu próximo. Com muita integridade e verdade. Aí Jesus diz: pronto. Se acertou a equação. Agora você vai conseguir amar a Deus de verdade. Porque isso João explica melhor. Claro que João ouviu essa parábola. E aí, quando ele vai escrever a sua epístola universal, ele explica melhor. Ele diz assim: se você diz que ama a Deus que você não vê, e você odeia o seu irmão que você vê, e aqui a palavra odeia não é odiar de ter ódio, é você é indiferente. Então não diga que você ama a Deus que você não vê, se você é indiferente ao irmão a quem você vê. Essa é a lógica da parábola. E eu vou terminar dizendo assim: essa parábola não foi dita, não foi contada por Jesus para ensinar a gente a ser bonzinho. Vocês lembram que no começo da minha pregação eu disse: guardem a pergunta inicial que deu origem à parábola. Qual foi a pergunta original que deu origem à parábola? Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso aqui não é para ensinar a gente a ser bonzinho. Porque ensinar a gente a ser bonzinho, a filosofia ensina. Ensinar a gente a ser bonzinho, livro de autoajuda ensina. Ensinar a gente a ser bonzinho, a neurolinguística ensina. Isso aqui é uma parábola que nos fala sobre herdar a vida eterna. Porque o doutor da lei, o perito da lei, chegou para Jesus e disse: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, o que é que diz a lei? Você me responde, o que é que está escrito na lei? Aí ele falou: olha, ama a Deus. Isso quem está dizendo é o perito, não é Jesus não. Ama a Deus, toda a tua força e todo o teu entendimento, etc, etc. E o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: então faça isso. Mas ele, que tinha feito uma pergunta cretina, que são perguntas cretinas, são perguntas que a gente faz que a gente não quer a resposta. Pergunta cretina é pergunta que a gente faz para encalacrar o outro e não para saber mais. A pergunta dele era cretina, quando ele perguntou o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus disse: faça isso. Aí ele disse: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola. E ele contou a parábola não para ensinar a gente a amar o próximo. Ele contou essa parábola para ensinar a um doutor da lei que o critério último da vida eterna
é o amor. O critério último da vida eterna é o amor. É como a gente ama o próximo. Porque ele termina a parábola dizendo assim: pois você vá e faça o mesmo. Você vá e faça o mesmo do samaritano. Comporte-se com o comportamento ético do samaritano. Pare de ser esperto. Pare de ser essa pessoa lisa que você é. E que encobre essa sua esperteza debaixo dessa cobertura, desse glacê, desse confeite, dessa maquiagem religiosa que você põe em cima de você e esconde um coração egoísta. Todo esse linguajar religioso pode esconder uma pessoa que nunca cuidou de outra coisa senão de si mesmo. E que mostra nas pequenas atitudes. Sabe, eu fico louco da vida com gente que anda pelo acostamento pela direita. Todo mundo andando, o trânsito está parado. Aí tem um cara que acha que é melhor do que todo mundo. Não, ele não acha que é melhor do que todo mundo. Ele se acha mais esperto. E aí ele corta pela direita. Sabe aquela coisa? Primeiro meu pai contava essa história. Meu pai foi da aeronáutica, né? E uma vez ele estava no quartel, na base aérea, chama quartel, chama base aérea, na aeronáutica. Estava na base aérea, no rancho. E aí o rancho de base aérea é ruim pra caramba. Comida de soldado é ruim pra caramba. Mas esse dia era um dia de festa e eles fizeram uma festa melhor lá, uma comida melhor. Lá, se era Natal, que era, meu pai não me contou. Mas é um dia especial. E serviram um arroz bonito, soltinho, porque arroz de soldado é arroz unidos venceremos, né? Aquela gosma. Serviram esse arroz assim, e aí quando chegou a tigela de arroz, o primeiro que pegou a tigela do arroz, ele não pegou de colher assim, não. Ele rachou no meio assim e já despejou a metade no prato. E aí meu pai disse que muitos ao redor da mesa disseram: ei, a gente também gosta. E ele respondeu: mas ninguém gosta mais do que eu. Essa é a atitude. E está, muitas vezes, na indiferença. Cara, eu não me conformo, sinceramente, eu não me conformo. No dia que eu fiz 25 anos de casado, eu comprei essa aliança aqui para dar de presente à minha mulher. Cheguei lá na ótica. A ótica não, na joalheria. Cheguei lá na joalheria. Aliás, eu comprei essa aliança aqui por sugestão da pastora Thelma. Falou: olha, vá lá, assim, assim, assim. Fui lá. Cheguei lá, comprei a aliança. Estava comprando a aliança. E na vitrine assim do balcão, tem uma vitrine de balcão assim, eu vi um relógio. Aí eu falei: nossa, R$8.500 por um relógio. Ela disse: ah, não, você está lendo errado. 85 mil. Num país como o nosso, se está lá é porque alguém paga, não é? 85 pau por um relógio. Que não tem nenhum benefício além de dar as horas. E o Xing Ling lá da 25 também dá. Entenderam? Não é certo. Não está certo. Eu coloquei até no Instagram. Eu passei na frente de uma vitrine e tinha uma camisa nova dessas do Brasil, da seleção. R$333 por uma camisa. Você sabe o que é R$333? É meio salário mínimo. Não está certo. Essa indignação de dizer não está certo.
esses valores éticos que a gente incorpora à nossa vida, isso é vida eterna. Que são de Jesus, são da Bíblia. Isso é vida eterna, não é a gente ficar numa cerimônia religiosa, aleluia, 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 até ir para o céu, não. É a dor do outro tocar em nós. É a sorte do outro. Isso é a nossa sorte. A minha sorte está atrelada ao do resto da humanidade. Isso é vida eterna. E não a gente ficar defendendo com uma atitude egoísta, soberba, a nossa própria pele a vida inteira. E ainda usando Deus como argumento para a gente se defender. Não. Jesus disse para o perito da lei, você viu o comportamento desse samaritano? Vá você e faça a mesma coisa. Inverta a lógica. Não pense primeiro amar a Deus e depois amar o próximo. Pense o contrário. Ama o próximo que você ama a Deus. Porque você pode até nem achar que está amando a Deus, mas você está. Capítulo 25 de Mateus. Eu estava com fome, eu estava nu, eu estava preso, eu estava com sede. Quando, Senhor? Quando você fez a um desses pequeninos, você fazia a mim. Quando você se comportava com esses padrões éticos, você fazia pela minha vida.